Olá, queridos. Eu sou o pastor Oswaldo Lobo, diretor do Instituto Êxodo de Libertação, e quero oferecer para você uma novidade. Agora, os nossos cursos na modalidade de ensino à distância, você vai poder visitar a nossa plataforma digital e se inscrever para o Seminário Sangue nos Umbrais, que é um curso de 52 horas, apostilado, com vídeos, e que todo o conteúdo que nós ministramos nos nossos cursos agora à distância, e também o estágio de guerra espiritual, uma ministração de 42 horas, contando material eletrônico, contando apostila eletrônica, contando os nossos vídeos e todo o conteúdo de sala de aula, que vai levar você a aprender a viver uma vida vitoriosa. Esses cursos vão impactar a sua vida. Eles estão lá no site cursos.pastorlobo.com. Deus o abençoe. Essa noite eu quero apresentar para vocês uma pessoa. Vem cá, Francisca. O nome dela é Maria Francisca. E ela, em breve, vai fazer parte da minha família. Ela é noiva do Arthur. E eu e o Arthur, nós temos algo em comum, nós temos bom gosto. E eu quero dizer que você vai ser muito feliz aqui no Brasil. Ela é chilena, filha do pastor Verlo e da pastora Maria Cecília, da Igreja de Deus no Chile, mas que também tem em Charlotte, nos Estados Unidos, enfim. É um homem de Deus. Eles se conheceram no seminário teológico. Pronto. Seminário, você está vendo? Você que quer casar, meu irmão, minha irmã. Pronto, seminário teológico funciona muito bem. E ela quer dar um recado para todo mundo que está assistindo a gente na internet. Quer dar uma palavra para a igreja também. Bueno. Olá, igreja. Eu sou a Francisca. Primeiramente, eu tenho um coração muito grato a Deus por dar Arthur e por a família que Deus deu para mim aqui em Curitiba, meus sogros e a família inteira. Então, eu tenho um coração muito grato por estar aqui. Eu veia vocês por la internet, mas agora dou graças a Deus porque eu estou aqui. Y ahora quiero hacer una invitación a todos los que hablan español y viven aquí en Curitiba para que puedan venir y visitar la Iglesia Bautista de Bom Retiro. Amém? Agora, eu vou falar espanhol, tá bom? Vamos a orar por el pastor. Amén. Señor, te damos gracias primeramente por estar aquí, Señor, que aquí en este lugar que podemos adorarte y exaltar tu nombre, Padre Celestial. Otra vez te doy gracias, Señor, por estar aquí en la ciudad de Curitiba, Señor. Bendice, Padre amado, este hombre que viene, Señor, a hablarnos palabra directamente del cielo, Señor. Bendice su corazón y su mente, Señor. Amém. 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 Dá um beijo. Amém. Amém. Leva sua noiva, meu filho. Vai, leva ela. Amém, queridos? Você que nos assiste está na Igreja Batista de Bom Retiro, em Curitiba, Paraná. O nosso endereço você já sabe, mas se você está acessando pela primeira vez o nosso canal, Avenida Desembargador Hugo Simas, 1772, perto do Centro Cívico. Todo mundo conhece. Você pega o Uber, ele vai deixar você aqui na porta. Tem um ponto de ônibus aqui na frente também. E em breve você vai ter aqui, você que fala língua espanhola, já tem o pastor Ala. Pastor Ala, ele fala muito bem o espanhol, mas você vai ter também a Francisca para nos ajudar no ministério. Você também é nosso convidado. Nossos cultos sempre às 10 da manhã, às 19, quarta-feira, sempre quarta-feira às 20 horas, células durante toda a semana. Nós temos uma classe de ensino bíblico para surdos, sempre ao sábado às 19h30. Também temos o Ministério de Jovens, sábado às 19h30, Ministério de Adolescentes, Ministério de Quase Adolescentes às 16h30. Essa igreja aqui, ela prima pela palavra. Domingo às 9 da manhã tem escola bíblica. Você vai ser muito abençoado aqui, amém? Vamos lá, eu quero falar hoje um pouquinho sobre o perigoso caminho do pecado. Esse sermão, e o sermão que fala de arrependimento, ele não soa muito bem no ouvido de muitas pessoas. Aliás, se você buscar em todos os personagens bíblicos, aqueles que foram perseguidos,
aqueles que apanharam de chicote, de vara, que foram cerrados ao meio, que foram jogados dentro de covas de leões, aqueles homens de Deus e personagens, mulheres de Deus, que tiveram a sua cabeça cortada numa bandeja. Eles tinham como função ministerial, como dom ministerial, o dom da profecia. O dom profético não é um dom de adivinhação, essencialmente. O dom profético é um dom que traz o povo de Deus de volta para os caminhos do Senhor. Um profeta não é alguém que diz que você vai casar com a loura ou com a morena. Um profeta não é alguém que adivinha o futuro, que faz vaticínios. Um profeta é alguém enviado por Deus em tempos de apostasia, em tempos de abandono da fé, abandono da palavra. Porque Deus mandou Elias, porque o povo de Deus, influenciado por uma mulher chamada Jezabel, uma rainha casada com um rei muito frágil, chamado Acabe, ensinou o povo de Deus a adorar um demônio. A idolatria tomou conta de toda Israel por causa de Jezabel. Então, esse homem chamado Elias, ele vem levantar uma voz profética no meio do povo para dizer: até quando vós cocheareis entre dois pensamentos? O apóstolo Tiago, ele faz a mesma pergunta. Na verdade, ele faz uma afirmação, falando que esse tipo de pessoas são pessoas de ânimo dobre, que ora servem a Deus e outras horas acabam servindo ao pecado. Um sermão profético não é um sermão adocicado, não é um sermão que traga enchimento de igreja, não. O verdadeiro sermão profético, ele coloca o dedo na ferida da igreja. E eu quero hoje falar sobre pecado. Eu quero pedir a misericórdia do Senhor. Porque nós vivemos ontem em nossa cidade um dia que foi precedido por uma semana chamada Semana do Avivamento. Eu vi essa Semana do Avivamento acontecer, eu participei orando e vendo pessoas muito próximas a mim costurarem esse evento, não só esse ano, mas nos anos passados. Um grupo de pastores jovens da nossa cidade, da Igreja Quadrangular, da PIB, da Igreja Batista de uma maneira geral, da Alcance, das comunidades, começaram a sonhar numa Semana do Avivamento, a ABA, comunidade ABA do pastor Pio. E ontem, então, esse dia foi um dia marcado por quase 50 mil pessoas no estádio de futebol, adorando ao Senhor, louvando ao Senhor, e no propósito só de estabelecer, engrandecer e multiplicar o reino de Deus em nossa cidade. Agora, quando se fala de avivamento, há uma confusão no nosso meio. Muita gente pensa que avivamento é aquele momento em que a igreja recebe muitos dons. Por exemplo, em Atos capítulo 19, a Bíblia diz que o apóstolo Paulo chega numa cidade terrivelmente pecadora, chamada de Éfeso. Ali eles adoravam uma deusa chamada Diana, a Diana dos Efésios. O apóstolo Paulo encontra 12 discípulos de João Batista e pergunta: vocês receberam o Espírito Santo quando creram? E eles falaram: a gente nem nunca ouviu falar desse tal de Espírito Santo. E ele pergunta: em que batismo sois batizados? Ele disse: no batismo de João. Então ele os batiza nas águas, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Impõe a mão sobre eles recebem o Espírito Santo, e há assim um grande avivamento. Mas esse grande avivamento é marcado pela mudança do comportamento da cidade. A cidade que estava corrompida pelo pecado, pega os seus livros de feitiçaria e queima esses livros, que era algo caríssimo, era uma fortuna.
E eles se desfazem daqueles pensamentos que estavam aliados às trevas e contrários ao reino de Deus. O verdadeiro avivamento traz uma vida no altar de intimidade com Deus. Um verdadeiro avivamento, ele não é expresso pelo carisma, mas por um caráter semelhante ao do Senhor Jesus Cristo. E eu fico vendo gente saindo da igreja, vem no domingo, celebra o culto, mas durante a semana vive como se não fosse filho de Deus. Homens que estão vivendo em desonestidade, filhos que não se convertem ao coração dos pais, rebeliões, ódios, pelejas, confusões, casas que estão mergulhadas na falência da afetividade, pessoas que não conseguem falar com doçura, irmão com irmão, que se odeiam, pessoas que estão vindo de igrejas porque não suportam mais ficar perto de outros irmãos que ficaram em outras igrejas, corações encharcados de amargura, de orgulho, de estupidez, de violência de palavras, e a pessoa falando de avivamento. Quando Deus fala sobre pecado, ele é radical. Ele é tão radical que, para resolver a questão do pecado, ele pegou o filho dele, sem mácula, sem pecado, e entregou na cruz por mim e por você. O pecado, ele pode ter um sabor doce no princípio, mas ele traz a amargura no final. O salário do pecado, gente, é morte. E a Bíblia diz, em Números capítulo 32, verso 23, é uma pergunta: até quando você vai esconder o pecado? E se não fizeres assim, eis que pecastes contra o Senhor, e sabei que o vosso pecado vos há de achar. O pecado nos acha. Pastor, será que se eu esconder o pecado, vocês lembram quando você era pequeno, a gente brincava de pique-esconde? Então alguém ia e contava até 10, até 20, até 30, e o restante se escondia. Vocês brincavam disso aqui no Paraná? Brinquei muito disso. E tinha aqueles que se escondiam em locais que eles não queriam ser achados nunca. Só que preste atenção, não dá para se esconder do mundo espiritual. Não dá para se esconder de Deus. E ele está dizendo algo aqui que é muito grave. É uma palavra que me faz tremer. Ele está dizendo que o pecado que você celebra no secreto vai achar você. Ele vai tocar em você hoje, amanhã, depois de amanhã, mas ele não vai ficar sem castigo. Pessoas que estão vivendo em vida dupla. Na igreja é uma coisa, em casa é outra. Na igreja é uma bênção, o trabalho é o diabo. Na igreja é uma bênção, com os filhos ele é terrível. Na igreja é uma bênção, com a esposa ele é maligno, com o marido ela divide a casa. Sabei que o vosso pecado vos há de achar. Encontrando-se com Deus no dia em que Deus há de julgar, Romanos 2,16. Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Está dizendo que não é escapatória para mim, e não é escapatória para você e para ninguém. O segredo é algo que você pode esconder. A senha do teu banco é um segredo. Pessoas que escondem os seus erros,
os seus fracassos, os seus tropeços. São pessoas que acham, não, ninguém vai saber. Vai saber. Quando Davi, ele era tempo de guerra, e ele fica dormindo até mais tarde, ele acorda lá no terraço do seu palácio, e ele olha para o prédio da vizinha. E tinha uma vizinha que ele nunca tinha visto. A Bíblia diz que ela era muito formosa à vista. Quer dizer, que ela era linda mesmo. E ele olha para essa vizinha ali do 404, e ela está nua tomando banho. E então ele tem uma ideia. Já venci urso, já venci leão, já venci gigante, eu já venci aos 10 milhares. Qual o problema de um pecadinho? E ele manda lá um zap, um WhatsApp para a moça. A Bíblia diz que ele mandou mensageiros. Pronto, é a mesma coisa. Naquele tempo alguém foi lá, ele se deita com ela, e aquilo fica em segredo por um ano. Um ano em segredo. No meio dessa confusão, ela diz que está grávida. Ele prepara um plano sórdido para transferir a culpa dele para o marido da mulher que estava na guerra, que não tinha nada a ver com isso. Aquele homem, segundo o coração de Deus, ele expõe o meu próprio coração, o coração de qualquer um aqui, com medo. O que ele faz? Ele esconde. Onde tu estás, Adão? Não é que Deus perdeu Adão. É que ele está fazendo uma pergunta para Adão: onde é que você se meteu? Por que você fez isso? Urias morre. Eu fico imaginando o alívio de Davi quando Urias morre. Glória a Deus. Mas o mundo espiritual conhece os segredos dos homens. Não dá para esconder, não dá para enterrar o passado, não tem como fazer isso. Todo avivamento, qualquer um deles, vai ter que passar pelo funil do arrependimento, da confissão, da mudança de vida, conversão. Natan, o profeta, ele não vai para dizer que Davi, eis que te digo, meu servo, estou vendo para você um envelope, toma uma chave, recebe um pó de ouro, e diz assim: estou com um problema, você pode me ajudar. E ele vai contando uma história, uma parábola, e Davi vai percebendo que há uma injustiça nessa parábola e diz: quem fez isso tem que morrer. E pelo pecado que ele cometeu, ele vai pagar 4 vezes mais. E Natan diz: é você esse homem. É você esse homem. Foi você que fez isso, Davi. Essa vergonha toda, foi você que fez. Ele fala: eu pequei. Mas o mundo espiritual é uma terra extremamente fértil. O que você planta, você colhe. Não tem jeito. Aquele que planta vento, colhe tempestade. Aquele que semeia na carne colhe corrupção. Mas o que semeia no Espírito vai colher da vida eterna. De Deus não se zomba, o que vamos plantar, ele vai colher. Então a palavra de Deus: você não vai morrer não. Mas o que você fez em segredo, o que você fez nas trevas, os teus filhos vão fazer a luz do meio-dia. Existem consequências. Existe uma colheita. Quando nós achamos que o pecado não vai nos achar, ele vai achar. E a voz profética não é uma voz de acusação. Natan não foi lá para destruir Davi.
Natã foi lá para restaurar o coração dele. Ele já não se... O pecado, de fato, separa a gente de Deus. Tem gente que vem aqui na igreja, mas não tem comunhão nenhuma com Deus. Ele não consegue adorar. Ele não consegue orar. Ele, durante a semana, não consegue parar para ler um versículo. Não estou nem falando de capítulo, não. Ele não consegue ler um versículo da palavra de Deus. É a voz de Deus. Eu tenho dito aqui que a palavra de Deus, a expressão de Deus, a comunhão com Deus, Deus é a pessoa mais empolgante que existe, e a pessoa não consegue ler a Bíblia. E ele diz assim, não pastor, igreja cansa. Não cansa não. Você está vendo seriados, você está vendo séries, novelas, televisão, você se mete em todo tipo de rede social, participa de 1 milhão de grupos de WhatsApp, responde com todos os detalhes dos seus WhatsApps, vai dormir cada vez mais tarde, acorda cada vez mais cedo. Não é igreja. Sua energia está sendo focalizada para outro local, para outra coisa. Nós mesmos secamos a fonte da presença de Deus. Somos nós que fazemos isso. Quando a Bíblia fala sobre paz, é interessante. O profeta Jeremias diz: tratam levianamente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Hoje, dentro da igreja evangélica, há tantos divórcios, ou mais, do que fora da igreja. Hoje, dentro da igreja evangélica, tem tantos filhos perdidos, fora do ambiente de culto, que para cada filho perdido que estiver aqui, fora da igreja, quem te botar de novo aqui, a gente dobra o tamanho da igreja. Segredo. Há uma ideia de que se eu colocar na minha boca uma mordaça e disser assim, ninguém nunca vai saber, eu não conto para ninguém. A ideia é que essa escuridão vai trazer paz e não vai trazer paz. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Sabe quem fala isso? Jesus. Você está coberto, você descobre. Todas as coisas estão nuas e patentes diante de Deus. Não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas, diga nuas, e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Hebreus 4:13, olhe para mim. Haverá um dia em que você vai prestar contas. Nós não seremos taxados de inocentes. Vocês estão entendendo isso? Não adianta você querer transferir culpa. Não adianta você querer dizer assim, mas foi a família, foi o papai que me fez assim. Não adianta você querer disfarçar, enganar. Eu e você seremos julgados. Quando a Bíblia fala de julgamento, o julgamento do trono branco. E vi um grande trono branco e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, inteligentes, estúpidos. Eu estou aqui chutando aqui para você entender. Estou aqui aumentando para você entender. Pessoas capazes e pessoas absolutamente incapazes. Pessoas que têm trabalhos fabulosos, estão em locais assim no topo da empresa. E pessoas que estão desempregados e não têm nem possibilidade de arrumar um outro emprego. Eu vi grandes e pequenos. Pessoa que conhece muito a Bíblia e pessoa que não conhece nada da palavra de Deus. Que estavam diante de Deus e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro
que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar seus mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Capítulo 20 do livro do Apocalipse. Apocalipse não é o livro do fim do mundo, é o livro da revelação. Em inglês é revelation. A palavra Apocalipse é isso que significa. É você, como se tivesse uma toalha em cima da mesa, e você descobre, como se fosse um pacote do embrulho, que você abre e diz, é isso que está aqui? E aqui está dizendo que o capítulo 20 trata o futuro como se fosse passado. O capítulo 20 trata o que vai acontecer como se fosse alguma coisa que já aconteceu. Eu vi o inferno e a morte serem lançados no lago de fogo e enxofre. Mas ele também viu um trono que nós não vamos escapar. Existe uma sentença de Deus, pois Deus trará a julgamento tudo que foi feito, inclusive tudo que está escondido. A gente gosta de aparência. O ser humano, ele ama o negócio da aparência. A aparência engana. Aparência é um negócio doido. Quando Samuel vai ungir o rei Davi, tem um filho de um homem chamado Jessé, lá da cidade de Belém, vai lá e unge o filho dele como rei de Israel. E ele olha para o filho mais velho, Abinadab, e fala, é ele. Moço bonitão, preparado, já com seus 40 anos. Eu vou ungir ele. Deus, não faça isso. Você está vendo a aparência, eu olho o interior. Deus enxerga o que está aqui dentro. Havia uma festa lá no meio dos medo-persas. E nessa festa, gente, era uma farra, um negócio bom, comida boa, bebida boa. E de repente aparece a mão de um homem escrevendo numa parede, Mené, Mené, Tekel, Persim. Deus contou os teus dias, te pesou numa balança e te encontrou em falta. Deus sabe. Deus não é um Deus bonachão, que está vendo você trocar nudes no WhatsApp, e está falando, não, vou ficar aqui, vou esconder o rosto. Ele está vendo você trocar piadas de mau gosto, fazendo intriga, espetando as pessoas, sendo maligno, conspirando, fofocando. Quem olha para mim, Deus abomina a língua enganosa. Você tem um trabalho e você ganha dinheiro, gente. As pessoas pensam, não, porque o cara é rico, ele é desonesto. Não. Tem muito pobre desonesto. E a Bíblia diz que a balança enganosa também é abominação ao Senhor. Gente tirando nota fria. E dizendo, não, mas o trabalho, o governo não me ajuda. Dai a César o que é de César. É isso que está escrito. Mas nós queremos desconstruir algo que está construído para poder construir algo que nós queremos construir. Arrependimento não é. Ai, pastor, o senhor está falando assim, eu já estou arrependido. O senhor está falando de um jeito, pastor, eu estou assustado, hein? Vai que esse negócio do dia do Senhor é amanhã, porque virá como um ladrão na noite. O dia você não sabe qual é. Aliás, eu falei na última quarta-feira, preguei sobre anjos. E eu falei o seguinte, tem muita gente que fala assim, não, Deus me disse que o dia do juízo é dia tal, marca na tua agenda. Pronto, esse dia você pode desmarcar, porque não vai ser esse dia. A Bíblia diz que nem os anjos do céu, nem o Filho, mas somente o Pai sabe o dia. Só Ele sabe. Só o Pai sabe o dia. Mas arrependimento, gente, ficou muito famosa a expressão metanoia, mudança de mente. Muitos sermões são pregados sobre isso. Arrependimento, gente, não é arrependimento religioso. O religioso é um sujeito esquisito, gente. Porque ele confessa o teu pecado, dele ele não confessa.
Ele fica muito triste por causa do teu pecado, mas o dele ele não fala. Ele consegue olhar e apontar para a sua falha, para o seu erro. Talvez você tenha uma esposa assim, que olha para você e só vê engano em você. Só vê os seus pecados, mas os dela ela não reconhece. Talvez você tenha um pai assim. Talvez você tenha um filho assim. O religioso é alguém que é perfeitinho, que é certinho, que não divorciou, que a vida financeira dele está ajustada. Então ele olha para todo mundo de cima para baixo e diz: graças te dou, porque eu não sou que nem esse miserável publicano, pecador. Olha, eu jejuo 2 vezes pela semana, eu dou o dízimo de tudo que eu tenho, eu sou apenas o máximo. É a síndrome de Alberto Roberto. É. O sujeito se considera a 4ª pessoa da Trindade. É Pai, Filho, Espírito Santo e ele. O religioso, esse arrependimento religioso, é incapaz de dizer assim: não, eu errei, eu pequei, fui eu que tropecei, fui eu que fracassei, fui eu que xinguei, fui eu que traí, fui eu que roubei. Ele não fala, ele quer falar dos outros. E esse arrependimento não manipula Deus, porque Deus não pode ser manipulado. O arrependimento não é arrependimento pagão, porque a diferença entre o cristianismo e o paganismo é muito simples. O cristianismo sabe que Deus é bom e não precisa provar que Deus é bom, porque Ele é bom. Mas o arrependimento pagão, sabe como é que é? Deus é mau. Então o que eu faço? Como eu fiz uma lambança, eu vou lá, confesso o meu pecado, eu faço o que Deus manda eu fazer, e aí depois Deus fica obrigado a me perdoar. Olha lá, eu já perdoei, eu já confessei. Saul também confessou. Mas o Espírito de Deus se retirou dele. E ele foi atormentado por espíritos imundos, até que ele se suicidou. Um homem que foi cheio do Espírito de Deus, hein? A Bíblia vai dizer, em 1 Samuel capítulo 10, verso 10, que o Espírito do Senhor o possuiu Saul, e ele profetizou entre os profetas. Sabe como é que ele terminou a vida? Se matando. O arrependimento pagão é feitiçaria. É uma tentativa de fazer você, Deus obrigar a manter você no pecado. Existe o arrependimento, não é como a tristeza desse mundo. Eu fico muito triste, mas eu continuo pecando. Eu fico, ai Deus, eu estou triste porque eu caí de novo, mas eu continuo pecando. Eu nasci numa família católica, minha mãe católica, foi criada num colégio interno, viveu dos 9 aos 19 anos nesse colégio interno, um colégio de freiras, e ela me levava para a igreja quase que toda semana, nós passávamos vamos lá rezar para Pai do Céu. Eu me aprendi, fiz primeira comunhão com o catecismo, eu aprendi a confessar pecado. Eu ia para a igreja com meu irmão, com meus irmãos, chutando bola. Eu de um lado da rua, ele do outro. Tinha uma sacola de papelão de supermercado. Chamava Casas Sendas ou Casas Bahia. Casas da Banha. Lembrei. Eram supermercados que tinham no Rio de Janeiro, não sei se tinham aqui. E eu ia chutando a bola de um lado, era Dente de Leite o nome da bola. Ele chutava de um lado, eu chutava do outro. A gente chegava muito cedo, eu jogava bola na garagem do padre. A garagem do padre era um gol. Então a gente ficava jogando bola e um chutava para o outro, de vez em quando batia com força. E o padre gritava: menino! E aí, toda semana eu ia lá para quê? Confessar pecado. Você não foi católico. Você não entende isso, eu entendo. Você chega assim, você fala assim: padre, me perdoe porque pequei. E estou há tanto tempo sem me confessar. E você vai lá e desfia o rosário dos seus pecados. E no final ele vai te dar uma penitência, reza aí 3 Ave Maria, 3 Pai Nosso, um credo, e faz alguma coisa boa. É o seguinte, então você vai ajudar a pintar o portão de garagem que você chutou a bola. Só que na outra semana, estava eu com os mesmos pecados lá. Isso não é arrependimento, isso é tristeza segundo o mundo. Arrependimento não é mera confissão. Já falei.
Eu já confessei, ó. Fui eu mesmo que fui lá e matei. Isso não é arrependimento. Arrependimento não é desvio da culpa. Foi a mulher que tu me deste. Foi o Senhor que errou no modelo. Foi culpa tua, Deus. Ó, foi Deus que me fez assim. Já ouviu isso? Eu nasci assim. Aí é outra síndrome, é da Gabriela. Eu nasci assim, vou viver assim, vou morrer assim. É o desvio de culpa. O que o arrependimento não é? O arrependimento não minimiza. Se você tivesse nascido na vida que eu nasci, sem pai, ou com um pai violento, você é filho de pastor. Ele não tenta minimizar o que ele fez. Ele não cria desculpas. Quando nós falamos de uma vida de avivamento, nós estamos falando que dependendo daquilo que a gente vai fazer, nós vamos ter uma colheita boa ou uma colheita ruim. Bênção e maldição, que presta atenção, são respostas espirituais à obediência ou desobediência. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, ao seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje lhes dou, todas essas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. Vocês serão amaldiçoados na cidade, serão amaldiçoados no campo, a sua cesta, a sua amassadeira serão amaldiçoadas. Os filhos do seu ventre, está falando da minha geração, serão amaldiçoados, como também as colheitas da sua terra, os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. Vocês serão amaldiçoados em tudo que fizer, o Senhor enviará sobre vocês maldições. Vou repetir, não é o diabo não é o diabo. O Senhor enviará sobre vocês maldições, confusão e repreensão em tudo que vocês fizerem, até que vocês sejam destruídos e sofram repentina ruína pelo mal que praticaram ao se esquecerem dele. Como é que Deus comunica para a gente que algo está errado na nossa vida? Nos disciplinando. Pastor, por que a minha vida afetiva não vai para frente? Por que a minha vida financeira não vai para frente? Por que a minha vida emocional não vai para frente? Por que a minha vida familiar não vai para frente? Por que a minha vida ministerial não vai para frente? Por que a minha vida não consegue romper? A colheita. Esse mesmo livro do Deuteronômio, ele diz, verso 1 do capítulo 28, será, porém, que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, para as cumprir, bendito serás no campo, bendito serás na cidade, bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres, bendito o fruto do teu ventre, o fruto das tuas crias, das tuas vacas, das tuas cabras, dos teus rebanhos. O Senhor abençoará tudo que tu puseres a mão, o Senhor será contigo. Os teus inimigos que vierem por um caminho, vão fugir por 7 caminhos diferentes. E aqueles que se levantarem contra você em juízo serão derrotados. Por quê? Se vocês obediência. O que o homem quer fazer? Ele quer ser evangélico e quer continuar vivendo uma vida como se não fosse. Ele é evangélico da porta da igreja para dentro. Ele é evangélico quando as pessoas estão olhando. Quando as pessoas não estão olhando, pastor, não queira nem saber. Você não faz ideia como é lá em casa. É gente que quer servir no altar, mas em casa tem uma vida torta, podre, é um esgoto, a boca dele fala do que está cheio o coração. Existe uma resposta espiritual chamada perseguição do pecado. O pecado vos achará. Esse versículo de Números 32, 23 diz: o pecado vos achará. Não pense que você vai sair ileso. Zacarias capítulo 5, verso 3 diz: maldito que rouba. Porque assim diz o Senhor, essa é a maldição que eu estou derramando sobre toda a terra. Maldito que rouba.
A maldição vai entrar na casa dele e vai destruir a casa dele. Pastor, me dei bem. Roubei um celular, roubei um emprego, roubei a namorada, roubei a alegria. Se deu bem? Vamos esperar para ver se você se deu bem. O arrependimento traz mudança de comportamento. Zaqueu, ele é visitado pelo Senhor e fala, se eu defraudei alguém, eu vou devolver a 4 vezes mais. Jesus, opa, hoje entrou salvação nessa casa. Não foi só porque ele levantou a mão e aceitou Jesus. Existe uma doutrina que vem lá de 2 Coríntios 5,17, quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas ficaram para trás, eis que tudo se fez novo. Não, pastor, eu não preciso nem mais confessar pecado, porque eu já levantei a mão e aceitei Jesus. Como é que é? Quer dizer que você não precisa consertar a sua vida. A confissão é uma homologação de que aquilo que você fez está torto. Todos os avivamentos, o assunto é avivamento, todos os avivamentos são precedidos pela redescoberta da palavra e pela confissão. Achei o livro da lei. E vem um grande avivamento. Esdras 9, Neemias 9, Daniel capítulo 9. Esdras, Neemias e Daniel confessam os seus pecados. E confessa os pecados da nação. É interessante esse princípio sacerdotal. O povo de Israel era um povo festeiro demais. Semana que vem temos festa da multiplicação. E a semana que vem é dia de alegria. Mas hoje é dia de choro. Havia um dia em Israel chamado Dia do Perdão, em que todo mundo chorava. O sacerdote pegava um cabrito, um bode, e botava a mão sobre a cabeça do bode e confessava os pecados do povo. E aquele bode era chamado de bode expiatório. Não é aquele bode que está assim na frestinha, no buraquinho, na fechadura, espiar é retirar. Ele levava sobre si o pecado do povo. Ele era mandado, um era mandado para o deserto e o outro era sacrificado. A expiação significa que Jesus nos comprou. Mas o que está acontecendo hoje? O povo não chora mais. A igreja só quer festa. A igreja só quer alegria. Mas o povo não chora mais por causa do pecado. O povo chora por causa da consequência do pecado. O povo não se entristece porque pecou. O povo se entristece porque foi descoberto. O povo se entristece porque foi denunciado. O povo se entristece. Você vê uma turma de políticos hoje no Brasil que não faz a minha culpa, não diz nós erramos, não, estamos sendo perseguidos. E ó, é de todos os partidos, hein? Todos os partidos. Tem evangélico, deputado federal evangélico, envolvido em máfia de ambulância e de merenda de escola. Evangélico. É uma vergonha. É por isso que quando Daniel ele ora no capítulo 9, fala assim, ao Senhor é a santidade, a justiça e poder, e a nós o corar de vermelho e vergonha, pelo que estamos fazendo. Evangélico não significa mais nada. O povo aí fora chama pastor de ladrão. Pra você ver como é que está o padrão dos homens de Deus, os sacerdotes, que devem ser exemplo, é chamado de ladrão. O que vai mudar a vida da gente é um coração quebrantado e contrito. O que muda a vida da gente é a gente não voltar mais para o lodo do pecado. É quebrar o chip com aquele monte de contato iníquo e não fazer mais acordo. É chegar em casa e pegar o objeto do seu vício e jogar fora. É pedir perdão para sua mulher, para o seu marido, para o seu filho, para o seu pai. E dizer, eu não vou mais fazer. Pastor, eu estou sendo tentado lá no meu trabalho. Pede demissão. Querido, é melhor o pão do justo do que o salário da iniquidade. E quem fala isso não sou eu, é Salomão. O homem mais rico está falando assim, é melhor pedir demissão do que você ficar ganhando dinheiro de maneira ilícita. Existe uma consequência de perseguição. Pastor, por que minha vida dá errado? Porque você não conserta.
Você sabe que você tem que perdoar. Eu não perdoo. Você sabe que você tem que se perdoar. Eu não me perdoo. Você sabe que você deve ser honesto com Deus. Eu duvido, pastor. Eu não sou dizimista porque eu duvido. Então continua na tua falência. Continua experimentando engasgamento econômico. Continua experimentando sofrimento, secura. Por que minha fonte não jorra? Porque você não honra o Senhor. Honra o Senhor com as primícias da tua renda. Então se encherão os teus celeiros e transbordarão os teus lagares. Ah não, pastor, eu vou esperar. Quando sair aquela grana na justiça, aquela herança, quando eu for promovido, aí eu vou ser fiel. Ei, escute. Ser fiel no pouco, e sobre o muito te colocarei. Se você não for fiel no pouco, você não vai chegar no muito, nunca. Ou você ia dar promoção para alguém que trabalha para você, que te rouba. Você acha que Deus não vê? Você acha que o mundo espiritual não vê? Sintomas que denunciam a obediência. E será que se ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor teu Deus. Olha para mim. Felicidade não é fruto do acaso. Não é que já viu aquela pessoa que tudo dá certo para ela? Família dela, o ministério dela, tudo dá certo. Sabe o que acontece ali? Obediência. Não, pastor, é que Deus foi lá, escolheu eles, falou, aquele outro vai morar debaixo da ponte. Não é assim não, querido. A obediência dá fruto de bênção. É isso que a Bíblia está dizendo. Existe... Eu estudei a minha vida toda sobre guerra, eu já falei isso aqui. Tem uma guerra chamada Operação Tempestade no Deserto, foi a primeira delas. Foi uma operação que uma coalizão se levantou para suprimir o ataque do Iraque, na época comandado pelo ditador Saddam Hussein, e tinha invadido o Kuwait. Então eles foram a uma operação de libertação do Kuwait. Mas o que aconteceu? Esse ditador era tão maligno que ele apontou os mísseis do Iraque para que caíssem em Israel. Então os mísseis saíam do Iraque, passavam por cima da Jordânia e caíam aonde? Em Israel. Por que eles faziam isso? Porque se Israel revidasse, todos os países, não só árabes, mas muçulmanos, hoje não existe mais o pan-arabismo, hoje é o pan-islamismo. Tem países, Turquia, não é árabe, mas é um país de maioria islâmica. O Egito não é árabe, é egípcio, mas é um país de maioria árabe. O Irã não é árabe, é persa, mas é um país de maioria muçulmana. Esses países muçulmanos iam todos entrar na guerra em favor de quem? Do Iraque. Então o Iraque mandava um míssil chamado Scud. Quem é mais jovem não lembra disso, mas eu que sou mais velho eu lembro. Esses mísseis saíam do Iraque para cair aonde? Para cair em Israel. O que a coalizão fez? Capitaneada pelos Estados Unidos. Botou um outro míssil. Os Patriots. Patriotas. Ele pegava o míssil e quando o inimigo lançava o míssil para cá para destruir, eles lançavam o míssil Patriot para destruir esse míssil agressor, hostil. Pastor, e daí? O que isso tem a ver? Tem tudo a ver. Encontre o seu pecado antes que ele te encontre. É isso que tem a ver. Como é que eu resolvo a minha vida, pastor? O senhor falou de pecado, de iniquidade, de segredos, de pecados não confessados. Aliás, Provérbios capítulo 28 diz, aquele que encobre as suas transgressões,
nunca prosperará, mas aquele que abandona, que confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Você tem que ter o teu patriot, o teu míssil, existe uma vacina que é um antídoto contra o pecado. Chama-se arrependimento e confissão. Arrependimento e confissão. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Quando a Bíblia fala sobre isso, diz que o sangue do Cordeiro nos purifica desse pecado. Não continue vivendo essa vida de cristão evangélico, achando que Deus vai se agradar só porque você hoje não é mais idólatra. Graças a Deus, pastor, eu joguei meus ídolos fora. E daí? E não fique pensando que eu estou falando só de pecado cabeludo, de assassinato, de aborto, de adultério. Não falo isso não. Eu estou falando de pecados que aparentemente são suaves, são mais palatáveis, mas são tão agressivos quanto esse que nós chamamos de pecados agressivos. O sangue inocente derramado, a feitiçaria, a bruxaria. Ih, pastor, se meteu com demonismo. Ódio, amargura, fofoca. Olha o que eu vou falar para você, você que gosta de fazer fofoca. Tudo que você falar de alguém, vai chegar no ouvido desse alguém. Vai. Você pode contar para o teu melhor amigo, que vai contar pelo melhor amigo, até que vai chegar num que é amigo desse que você falou, pronto. Você sabia que fofoca vicia? A pessoa quando faz fofoca, fala mal, conspira, aquilo libera no organismo dela uma endorfina. É uma química do prazer. O pecado tem como resposta e salário apenas a morte. Então, se você quer viver de fato o avivamento, rompa com o pecado. Confesse a sua iniquidade. Pastor, vou confessar para quem? Espera aí que eu quero consertar isso. Eu quero dar a visão bíblica sobre confissão de pecados. Porque tem igreja que a pessoa chega, ele pecou, fulano vem aqui, fulano está disciplinado, a partir de agora ele não toca mais no louvor, a partir de agora ele não serve mais a ceia, porque ele está em pecado. Jesus fez isso, gente? Tem igreja que voluntariamente o irmão tem que vir e dizer, igreja, Pai do Senhor, quero confessar que eu pequei. Jesus fez isso. Os discípulos fizeram isso. Há um argumento bíblico para isso. A Bíblia diz, se teu irmão pecou contra ti, você vai lá, eu vou lá, você pecou contra mim. Aquilo que você falou me feriu, me magoou, aquilo que você fez me atingiu. E a pessoa vai dizer, me perdoa e está restaurado. Eu não vou fazer mais. Mas o que está acontecendo hoje? As pessoas estão ferindo, e estão falando, foi mal aí, e você perdoa, e na semana que vem estão fazendo de novo. Você vai, trai, dá um soco na cara do irmão, e diz, me perdoa aí. Tá bom, eu te perdoo, mas você não vai socar mais minha cara. Não, eu vou continuar socando a tua cara. Eu vou continuar falando mal de você, eu vou continuar te roubando, eu vou continuar enganando. Há perdão para isso, gente? Sabe o que falta? Choro. Falta choro. Vocês estão entendendo que o pecado vai te achar? Você está entendendo que haverá um dia de juízo? Você está entendendo que não adianta esconder? Porque Deus vai trazer à tona toda a verdade. Não existe segredo para Deus. Davi, ele fala, ele mesmo diz, escreveu o Salmo 32, enquanto eu ocultei o meu pecado, porque ele começa falando que bem-aventurado é o homem a quem o Senhor não atribui culpa.
em quem não há hipocrisia. Essa palavra no Salmo 32 é interessante, porque o hipócrita é um fingido. Ele é um personagem que desempenha um papel. Ele não é aquilo ali. Ele é só um personagem. Ele está desempenhando um papel. Então você olha para ele e fala assim: nossa, é um santo. Mas é só fachada, é só uma fantasia. Quando a pessoa está perdoada, algo acontece no coração dela que chama-se alegria. Ele diz: confessarei ao Senhor o meu pecado e Ele perdoará a minha iniquidade. Pastor, para que eu tenho que confessar? Essencialmente, para Deus. Conta para Deus. Agora, tem irmão que peca no varejo e quer confessar no atacado. Pastor, perdoa as minhas multidões de pecados. Diz o nome dela. Diz o nome do pecado. Roubo é roubo. Mentira é mentira. Olhos sedutores, assanhados. Lascívia é lascívia. Chame o pecado pelo nome. Chore. Mas o que eu vejo? Pessoas chorando, que foram descobertas, e aí não vou ter mais aquele prazer do pecado. Para quem eu devo confessar? Tem gente que precisa confessar um ao outro. Precisa? Precisa. Tem gente que, pastor, eu devo confessar para o meu marido? Minha irmã, não sei, você conhece teu marido. Eu devo confessar para minha esposa? Eu não sei, você conhece a tua esposa. Tem gente que vai lá, confessa e restaura. E tem gente que vai lá, confessa e destrói. Eu já vi de tudo na igreja. 25 anos de ministério, gente, é um quarto de século. Eu já vi muita coisa. Mas eu sei de uma coisa. Quando você confessa um ao outro, interessante isso. Confessai uns aos outros as vossas culpas, para que sareis. As pessoas são saradas. Só que quando você confessa o teu pecado, você joga para cima da vítima o peso que estava em você. Joga. Porque agora ela vai ter que te perdoar. Antes você não se perdoava. Mas agora, ó, pronto, falei. Já viu isso? Falei. Agora a vítima vai ter o quê? Que lidar com a desonestidade. Perdão nunca foi fácil. Por isso que perdão é mandamento. É ordem. Perdoai-vos uns aos outros, como Cristo vos perdoa a vós. Mas eu preciso passar pelo crivo do arrependimento, da vida nova, da transformação, da mente que não quer mais ficar no pecado. Eu não quero mais acordo, eu não volto mais lá, eu não falo mais com aquela pessoa, eu não me meto mais nesse negócio, eu não quero mais saber de entrar nesse site, eu não quero mais saber de conversar com essas pessoas, eu não vou beber, eu não vou mais fumar, eu não vou na boca de fumo nunca mais. Eu preciso de ajuda, eu preciso de socorro, hein? Tem gente que vai precisar de socorro. Você quer um avivamento? Você quer que a tua igreja cresça? Você quer que a tua família esteja aqui no altar? Aprende o princípio sacerdotal de confissão. Eu repito, Neemias, Esdras e Daniel confessam no capítulo 9. No capítulo 10 em seguinte acontece milagre. No capítulo 10 vem um anjo e diz: olha, homem muito amado, quando você inclinou, desde o primeiro dia que você inclinou o teu coração para se humilhar e buscar o Senhor, as tuas palavras são ouvidas, e eu vim por causa das tuas palavras. O mundo espiritual reage? Claro que reage. Mas a gente precisa deixar de ser menos batista e ser mais bíblico. Confesse. Diga a verdade para Deus. Dobre o seu joelho. Tem gente que tem uma dificuldade de se humilhar, de dobrar o joelho. Passa 1, 2, 3, 10 anos. Ah, não. É o evangelho do mimimi, Nutella. Não. Deus ouve de joelho, ouve de pé. Ouve. Deus ouviu Jesus na cruz, pregado numa cruz. Mas quando a Bíblia nos convida a nos humilhar, se humilhe. Gente que está com a vida em pedaços, em cacos, não consegue vir num culto de quarta-feira que a gente ensina o povo a orar.
Eu já sei orar. Chama para orar, para ver se sabe orar. Vou sortear um aqui agora, quer ver? Para orar pelos irmãos. O coração, não faz isso. Eu não, pastor. Pelo amor de Deus, hein? Eu morro de vergonha. Sabe por que você morre de vergonha? Porque você não tem intimidade nenhuma com o teu pai que está no céu. Aí você fica com reza. Reza gospel. Amantíssimo Senhor. Arrependimento. O arrependimento, ele não funciona como um remorso. Judas ficou com remorso, ficou triste, mas não se arrependeu. Foi se enforcar. O arrependimento gera vida eterna. Pastor, mas eu não consigo sair desse pecado. Te vira, meu chapa. Eu tinha um pastor que dizia o seguinte, ó, o mundo gira e o crente se vira. Ele falava para mim isso. Dá o teu sangue, a tua pele para viver em santidade. Se você viver em santidade, em pureza, a sua casa vai viver em santidade. Você que é homem, sacerdote da sua casa, se você viver em santidade, os seus filhos vão viver em santidade. Se você confessar os pecados, a tua família se converte, os milagres acontecem, as respostas vêm do mundo espiritual. Se você propuser no seu coração abandonar os caminhos da injustiça, a bênção vem sobre você. Amém? Vamos ficar em pé e vamos encerrar em nome de Jesus. Nós vamos experimentar na semana que vem uma festa de multiplicação. Isso alegra o meu coração. Nós fizemos contas com o pessoal da secretaria da igreja. A igreja cresceu quase que o mesmo tamanho que a igreja tinha. Agora tem tanta gente nova aqui que os irmãos mais velhos não sabem nem o nome. Eu sei porque eu acabo recebendo no gabinete. Não é só gente de fora da igreja que vem. É a tua família. São teus filhos. Ainda existem alguns lugares vazios aí, não existem? É para sua casa. Josué diz, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É para sua família. Agora, se você quiser atrair Deus para a sua vida, viva em pureza. Viva em santidade mesmo. O Espírito de Deus não habita no sujeira, no lixo, no esgoto e nem no pecado da alma, não habita. Você pode dizer que é evangélico à vontade, ele não habita aí. Pastor, pega o óleo. Eu tenho óleo na minha mesa lá para ungir as pessoas, é bíblico. Pega o óleo e unge minha cabeça aqui, para essa maldição sair. Querido, eu vou ungir tua cabeça até tu ficar careca. Mas se você não obedecer ao Senhor, a bênção não vem. Não vem. Pague seus empregados em dia. Você quer vencer? Se vós ouvires a voz do Senhor teu Deus para cumprir fielmente os seus mandamentos, essas bênçãos te alcançarão e te perseguirão em tudo que você fizer. Eu quero chamar os pastores aqui, pastor Ala, vem cá, pastora Fabíola, pastor Marcos, vem cá. Vem aqui, sobe aqui. Nós vamos orar, doutor Anne, vem cá. Nós vamos fazer uma oração aqui de confissão de pecados. Esse time de pastores aqui é o nosso conselho pastoral. Pastor Ala só não entrou porque ele vai viajar para Portugal, a igreja sabe disso, mas quando ele voltar, ele já vai entrar. E temos mais alguns irmãos que vão ser ordenados pastores daqui para diante. Vão terminar o seminário, né? E vão ser ordenados. Mas hoje não são pastores auxiliares, são pastores da IBBR. Exerce o sacerdócio pastoral. E nós vamos orar por vocês. Todo mundo aqui pecou. Não adianta querer dizer que você é melhor do que alguém. Você não é. Você é gente, que nem eu. E eu vou confessar aqui como sacerdote da igreja. Eu quero convidar você
para que você saia do seu lugar e venha aqui. Que nós vamos confessar juntos. Eu, vocês, os pastores da igreja. Nós vamos repetir, vamos abrir a nossa boca para confessar pecado. Doutora Anne é líder do Ministério de Intercessão e está fazendo um trabalho extraordinário aqui. Se você hoje resolver confessar a tua iniquidade, abandonar o seu pecado, presta atenção, o Senhor fará maravilhas. Gente, isso não é uma promessa do pastor Lobo, não, é da Bíblia. Há coisas condenadas em vosso meio. Joga isso fora, porque amanhã o Senhor fará maravilhas. Eu vou sugerir aqui aquilo que o Espírito Santo de Deus me levar a confessar. Não quero ofender nem agredir ninguém. Não conheço a vida particular e íntima da maioria de vocês. Repita essa oração. Repita essa oração de confissão. Os pastores vão manter as mãos erguidas como sacerdotes aqui junto comigo. Pode. Quem quiser ajoelhar, pode ajoelhar, não tem problema nenhum. Feche seus olhos. Diga assim: Senhor meu Deus e meu Pai, eu confesso que Jesus Cristo, teu Filho, é o meu Senhor, o meu Salvador e o meu Redentor, a quem eu sirvo. E eu quero, em nome de Jesus, pedir perdão pelas desonras que eu cometi contra os meus pais. Eu sei que meus pais não foram perfeitos, mas eu quero me desligar de toda consagração, de toda dedicação a qualquer espírito que não vem da parte do Senhor Jesus. Eu faço uma aliança essa noite no sangue do Cordeiro. Estabeleço o teu domínio, tua autoridade e o teu poder na minha vida e na minha casa. E eu quero pedir perdão por toda a idolatria e toda a veneração de imagens. E quero colocar o sangue da cruz entre a minha vida e todos os pecados que afetaram a minha história. Eu quero pedir perdão por todo o trabalho com misticismo, religiões não cristãs, investimentos fraudulentos, roubos, furtos, desonestidades, fraudes. Eu quero pedir perdão ao Senhor. Eu quero pedir que o Senhor restaure de novo a minha sorte, abençoe a minha sementeira e tire da minha vida toda ação de miséria, de falência e de bancarrota. Eu quero, em nome de Jesus, pedir perdão por eu ter me feito uma só carne com todos os parceiros sexuais, antes do casamento, fora do casamento. Eu quero pedir perdão ao Senhor pelo meu orgulho, a minha boca cheia de palavras de maldição. Eu quero retirar toda a palavra de praga e de maldição que saiu da minha boca no dia da decepção e da tristeza. Mas eu também quero retirar da minha vida toda a expressão de maldição que meus pais ou os meus responsáveis lançaram contra a minha vida. Eu quero, em nome de Jesus, fazer uma nova aliança, pedindo perdão ao Senhor pelas minhas amarguras, pelas minhas culpas, pelos meus ódios, pelas vezes que eu desejei a morte, eu pensei em me matar, eu tentei o suicídio, eu pensei em matar alguém. E eu quero pedir perdão, Senhor, pelas minhas prostituições, meus adultérios, minhas pornografias. Eu quero pedir perdão ao Senhor
por todo o mal que eu cometi contra mim mesmo, contra a minha família. Eu quero pedir perdão por tudo que eu fiz, que em vez de atrair a bênção do Senhor, atraiu só juízo e castigo. Senhor, mas hoje eu me lavo no sangue da cruz, para uma vida nova, para um tempo novo. E eu concordo que eu e a minha casa serviremos ao Senhor por todos os nossos dias. E o Senhor nosso Deus é um único Rei em nossa família. Eu te peço perdão, Senhor, e eu aqui saio perdoado, purificado. Mas eu também escolho perdoar meus agressores, meus ofensores. Eles me abusaram, me machucaram, tentaram me matar, tentaram me abortar, me trocaram pela cachaça, me trocaram por um romance. Pai, isso dói demais. Mas hoje eu decido me desligar dessas pessoas. Eu decido perdoá-los. Eu os perdoo em nome de Jesus. Pai, agora traz o teu bálsamo de cura sobre a minha vida. Eu estou pronto, Senhor, para experimentar um grande avivamento, as respostas do Senhor, o mover da tua mão e os teus milagres na minha vida. Eu estou pronto, Senhor, para restaurar meu casamento, para restaurar os laços quebrados na minha casa. Eu estou pronto para receber do Senhor o que há de mais excelente na terra e no céu. Em nome de Jesus. Diz amém. Amém. Doutora Anne, ore por nós. Doutora Anne, e tem um time aqui que tem orado toda terça-feira às 9 da manhã. Vem orar com a gente. Se você trabalha, não tem jeito, mas tem gente que está em casa. Tira um tempo e vem para cá. Ela tem levantado um timaço aqui, ó, de intercessores. Um ministério de intercessão é que nem um sistema circulatório. Ele entra e penetra em todos os ministérios, em todas as vidas. Você tem sido uma bênção nessa igreja, minha irmã. Ora por essa igreja. Senhor, muito obrigada, Senhor, porque quanto mais profundo a gente vai no arrependimento, mais profundo o Senhor pode nos encher e transbordar nas nossas vidas, Senhor. Nós te louvamos e te glorificamos, Senhor, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Rei, e nós aqui entregamos os nossos corações, Pai, para que o Senhor possa agora, Senhor, trazer a tua cura, a tua restauração sobre as nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus, nós entregamos, Senhor, tudo que nós somos, tudo que nós temos, Pai, no teu altar, Pai. Nós abrimos mãos de toda a nossa carne, para que o teu Espírito Santo transborde sobre nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que nós sejamos uma igreja que saiba molhar os olhos, Senhor, que saiba se arrepender, Senhor, que saiba reconhecer quem nós somos diante do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que a tua palavra possa penetrar na nossa alma, possa separar tudo que é carne e que é espírito, Senhor, e que possamos ser transbordados pela tua presença, Pai. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Senhor, porque nós não somos nada sem ti, Pai, e nós te agradecemos porque o Senhor se inclina para escutar a nossa oração, Senhor. Muito obrigada, Pai, e continua, Senhor, fazendo com que a gente reconheça os nossos pecados, Pai. Continua, Pai, mostrando, Senhor, a cada dia tudo aquilo que nós temos que colocar na tua cruz, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que não seja apenas um momento de confissão, Senhor, mas que o teu coração agora penetre nas nossas vidas, Senhor, e que nós possamos compreender que amanhã nós precisamos acordar
e confessar novamente, Senhor. Reconhecer que nós não somos nada, nos colocar diante do Senhor novamente, Pai, para que o Teu Espírito Santo possa renovar a bênção sobre nós, Pai. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada pelo que o Senhor vai fazer aqui no nosso meio, Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque o Senhor tem liberdade de transbordar aqui, Pai, em nome de Jesus. Amém. Olhe para mim. Vem cá os pastores, pastor Fabiola. Você sai daqui perdoado. Você pode ter cometido o pior pecado. Vai e não peques mais. Não peques mais, vai e não peques mais. Vive em paz. Você tem comunhão com Deus e com o Pai. Pastor Renato, fica perto daqui, gente aqui também, por favor. Me perdoe não ter chamado o pastor Renato aqui. Me perdoe. Foi um erro. O Senhor também caminha com a gente. Só uma bênção. Você sai daqui perdoado. Você vai ter que fazer algumas coisas hoje. Talvez você vai ter que chegar em casa e jogar algumas coisas fora. Você vai ter que romper com alguns laços de amizade. Você vai ter que dar um jeito para resolver alguns contratos que você fez. Mas você sai daqui perdoado com uma vida nova. Amém? Eu tenho orado por vocês todos os dias. E vocês têm pastores aqui que vão cuidar de vocês. Vem cá os pastores aqui. Levanta as mãos aqui perto de mim. Vem cá. Vamos concordar aqui na terra, liberar a bênção. Vem cá. Levante sua mão. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre a Igreja Batista de Bom Retiro e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, em todo lugar, em nome de Jesus. Amém, amém e amém, amém.